Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra. Discurso do Método e as Meditações Metafísicas de René Descartes. Vamos mergulhar nesse pensamento que, nossa, revolucionou a filosofia, a ciência. A ideia é pegar aquele resumo rápido, sabe? Os pontos-chave, pra gente pensar junto. Exato. A missão do Descartes era bem ambiciosa, né? Encontrar um ponto de partida seguro para o conhecimento, algo assim, inquestionável mesmo. Totalmente. Numa época cheia de debates, né? Ele queria um chão firme. Um desafio em tanto. E ele já começa o discurso com aquela ironia sobre o bom senso, né? Sim, ele fala que a razão é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque todo mundo acha que já tem o suficiente. É genial, né? Tipo, o problema não é não ter razão, mas como a gente usa ela, certo? Perfeito, e essa ironia já entrega um pouco da frustração dele, né? Ele conta que estudou nas melhores escolas, leu muito, aprendeu várias coisas, mas no fim se sentia perdido, embaraçado de tantas dúvidas e erros, como ele diz. É isso. Parece que quanto mais estudava, mais percebia que não sabia nada com certeza. Descobria a própria ignorância, né? Exato, uma autocrítica bem forte. Ele olhava a filosofia da época e via só disputa. Nada parecia seguro. Nenhuma coisa que não fosse duvidosa, ele fala. Isso, tirando a matemática, que para ele tinha aquela certeza e evidência. O resto, tudo meio no ar. E aí que vem a decisão radical dele, né? De jogar tudo fora, todas as opiniões antigas. E começar do zero, como arquiteto mesmo, que derruba a casa para construir outra, com fundação forte. Ele precisava dessa ruptura para achar a verdade. E nessa busca pela fundação firme, ele cria o método, isolado lá na Alemanha, né, inspirado na matemática. Exatamente. 4 regrinhas básicas para guiar a razão. A primeira é, a base de tudo, eu acho, a da evidência. Ah, sim, só aceitar o que for claro e distinto, sem sombra de dúvida. Isso. Um filtro bem rigoroso mesmo. Nada de achismo. Só o que a mente vê com clareza total. Ok, essa é a porta de entrada. E se o problema for complicado demais? Aí vem a segunda regra, a análise. Divide o problemão em pedacinhos menores. Quantos forem precisos para resolver mais fácil. Tipo desmontar um quebra-cabeça, né? Peça por peça. Exato. Desmontou, entendeu as partes e para montar de volta. A síntese. Isso, a terceira regra. Organizar o pensamento. Começar pelo mais simples, o mais fácil de entender e ir subindo degrau por degrau, até o mais complexo. Construindo o conhecimento de forma ordenada, passo a passo. Perfeito. E para ter certeza que não esqueceu nada no caminho. A última regra da revisão, né? Enumerar tudo. Exatamente. Enumeração ou revisão. Conferir tudo, fazer um pente fino geral para garantir que nada foi deixado de lado. Um controle de qualidade do raciocínio. E o interessante é que ele não via isso só para a ciência, né? Não mesmo. Era um guia para a vida, para usar bem a razão em qualquer área. Ele realmente acreditava que tinha encontrado a chave. Uma chave que abriria qualquer porta, qualquer problema. Ele até compara com a matemática, né? Quem acha a resposta certa de uma conta? Sabe tudo o que dá para saber sobre aquilo. A confiança dele no método era enorme. Total. E essa confiança leva ele para aquele exercício radical nas meditações. A dúvida hiperbólica. Ah, sim. Levar a dúvida ao extremo. Não para virar cético, mas para testar mesmo. Ver se sobra alguma coisa. Começa duvidando dos sentidos, né? Aquela coisa clássica. Clássica. Os sentidos enganam a gente o tempo todo. O exemplo do sol é ótimo. Pelos sentidos, o sol parece pequeno, mas a razão diz que é gigante. Qual é o real? Exato. Os sentidos podem pregar peças na gente. Depois ele vai mais fundo. E se a gente estiver sonhando agora? Ai, essa dá um frio na espinha. Sonhos podem parecer tão reais. Pois é. Como garantir que a vida inteira não é um sonho muito bem feito? E não para por aí, né? Ele ainda inventa o gênio maligno. O golpe final da dúvida. Imagina um ser superpoderoso, mas enganador, que te faz acreditar em 2 mais 2 igual a 4, mesmo que seja falso. Meu Deus. A pergunta é, tem alguma verdade que resiste a isso?
a um enganador onipotente? E no meio desse caos de dúvida, ele acha a luz. É quase um paradoxo, né? O ato de duvidar. Prova alguma coisa. Mesmo que o gênio me engane, para ser enganado eu tenho que existir. Certo? Se eu duvido, eu penso. Se sou enganado, eu penso. Se eu penso, existo. Penso, logo existo. O cogito ergo sum. A rocha firme que ele buscava. A primeira certeza. Ufa! E o que é esse eu que existe? O que sobrou depois de tanta dúvida? A conclusão dele é que a essência desse eu é ser uma coisa que pensa. Res cogitans. Uma substância pensante. Isso. Cuja natureza é só pensar. E o que essa coisa faz? Duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer, até imagina e sente, no sentido de ter consciência de sentir. O pensamento, em sentido amplo, é a marca da existência. E para mostrar como o conhecimento funciona e que o intelecto é mais confiável que os sentidos, ele usa o exemplo da cera, né? Que é muito famoso. O exemplo da cera é brilhante. Tá lá na segunda meditação. Imagina um pedaço de cera tirado da colmeia. Ok, tem cheiro, cor, forma, é dura, fria. Tudo isso a gente percebe pelos sentidos. Mas aí, ele aproxima do fogo. Exato. E tudo muda. O cheiro vai embora, a cor muda, a forma derrete, fica líquida, quente. Todas aquelas qualidades que eu senti sumiram ou se transformaram. Mas a gente continua dizendo que é a mesma cera, né? Sim. Mas como eu sei disso se tudo que eu percebi mudou? De onde vem essa ideia de que é a mesma coisa? Boa. Essa é a sacada dele. Não pode ser pelos sentidos. Eles só mostraram o que mudou. Nem pela imaginação, porque eu não consigo imaginar todas as formas possíveis que a cera pode ter. Exatamente. A gente entende o que a cera é essa coisa extensa, flexível, mutável, não pelos sentidos, nem pela imaginação. A gente entende pela inspeção do espírito, pelo intelecto. Ah, entendi. O que permanece, a essência, a gente capta com a mente, não com os olhos ou o tato. Isso. O exemplo reforça que o conhecimento verdadeiro, claro e distinto, vem do intelecto da res cogitans. Certo. Então, a primeira certeza. Eu existo como coisa pensante. E o intelecto é a ferramenta principal para conhecer. Mas como sair de si mesmo? Como ter certeza sobre o mundo lá fora? O intelecto não pode errar sobre as outras coisas. É aí que Deus entra na jogada. Ele se torna a peça fundamental para garantir o resto do conhecimento. Como ele prova que Deus existe? Ele analisa as ideias que tem na mente, né? Isso. Tem ideias que parecem vir de fora, pelos sentidos. Outras que a gente inventa, tipo sereias. E tem as ideias que parecem nascer com a gente, as inatas. Como a ideia de pensamento, verdade, e a ideia de Deus. Ele foca nessa. A ideia de um ser infinito, perfeito, eterno, onisciente, onipotente, criador de tudo. Uma ideia imensa. E a pergunta é, de onde ela veio? Eu, que sou finito, imperfeito, que duvido tanto, como eu poderia ter criado essa ideia do infinito perfeito? Ele acha que não. Usa aquele princípio. A causa tem que ter pelo menos tanta realidade quanto o efeito. Explica melhor isso. A ideia de Deus, o efeito, representa um ser infinitamente perfeito, tem uma realidade objetiva enorme. A causa dessa ideia tem que ter uma realidade formal, realidade em si, compatível. E um ser finito como eu não teria essa realidade formal para causar a ideia de infinito. Exato. Logo, essa ideia só pode ter sido colocada em mim por algo que realmente tem essa perfeição infinita, ou seja, pelo próprio Deus existente. Entendi. É o argumento pela causa da ideia de Deus. Mas tem um outro também, um ontológico, né? Sim, na quinta meditação. Ele analisa a própria essência de Deus, um ser que tem todas as perfeições. E existir é uma perfeição? É uma perfeição. Portanto, um ser que é a soma de todas as perfeições não pode não ter a perfeição da existência. Seria uma contradição. Como pensar num triângulo sem três lados, ou numa montanha sem vale? Isso. A existência pertence à essência de Deus. Pensar em Deus é pensar nele como existente. E por que essa prova de Deus era tão crucial para ele seguir adiante? Porque Deus vira a garantia da verdade. Se Deus existe e é perfeito, ele não pode ser enganador. Enganar é falha, imperfeição. Certo. Então, se Deus não nos engana,
A nossa capacidade de conhecer, a nossa razão, que ele criou, é confiável. Desde que a gente use direito, claro. Ah, então quando a gente tem uma ideia clara e distinta... Pode confiar que ela é verdadeira. Porque Deus garante essa ponte entre nosso pensamento claro e a realidade. Deus valida nosso conhecimento. Mas espera aí, se Deus garante e não engana, por que a gente erra tanto o tempo todo? Ótima questão. Descartes trata disso na quarta meditação. O erro não vem de Deus, nem da nossa capacidade de entender em si. Vem de onde, então? Vem de um descompasso entre duas coisas que a gente tem: o entendimento e a vontade. Entendimento é a capacidade de ter ideias, né? E a vontade... A vontade é a capacidade de escolher, de afirmar ou negar, o livre-arbítrio. O problema é que nosso entendimento é limitado, finito. A gente não entende tudo. E a vontade? A vontade, segundo ele, é infinita, no sentido de ser muito mais ampla. A gente pode querer afirmar ou negar qualquer coisa. E aí que mora o perigo. Exato. Erramos quando a nossa vontade vai além do que o nosso entendimento alcançou com clareza. Quando a gente dá o nosso ok, nosso assentimento, para algo que não entendemos direito. A gente se precipita, julga sem saber. Isso. A culpa do erro é nossa, do mau uso da liberdade. Para não errar, o ideal seria segurar o juízo. Não afirmar nem negar nada sempre que não tiver clareza e distinção. Faz sentido. A responsabilidade é nossa. E com Deus garantindo as ideias claras, ele pode finalmente voltar a falar do mundo material, de mente e corpo. Exatamente. Na sexta meditação, ele volta com tudo na distinção entre mente e corpo, duas substâncias totalmente diferentes. A mente res cogitans, que pensa, não ocupa espaço, é indivisível. E o corpo res extensa, que é a matéria, ocupa espaço, tem comprimento, largura, profundidade, não pensa e é divisível. O famoso dualismo cartesiano. Mas como ele justifica essa separação tão radical? Ele diz que consegue pensar, conceber clara e distintamente a mente sem o corpo e o corpo sem a mente. E como Deus pode criar tudo que a gente concebe claramente? Então, mente e corpo são realmente distintos e podem existir um sem o outro. Mas se são tão separados, como eles interagem? A gente sente dor, fome, emoção, parece tudo misturado. Ele não via a mente só como um fantasma na máquina, né? Não, de jeito nenhum. Ele fala que, apesar de distintas, mente e corpo estão intimamente unidos na nossa experiência. Formam um verdadeiro homem. Não é como um piloto no navio? Não. É uma união muito mais profunda. É por causa dela que a gente tem sensações, sentimentos, que não são nem puramente mentais, nem puramente físicos, mas resultado dessa interação, que ele mesmo achava meio misteriosa. E essa separação radical tem consequência para a ideia de imortalidade, né? Com certeza. É a base do argumento dele. Se a alma, a mente, é pensante, sem extensão, indivisível... E o corpo é extenso, divisível e corruptível, que pode se decompor. Então a morte do corpo não significa necessariamente a morte da alma. A alma, por ter natureza diferente e independente, pode continuar existindo. E o corpo seria como uma máquina. Exato. Uma máquina complexa, tipo um relógio. Ele até explica a circulação do sangue recém-descoberta na época de forma mecânica. As funções do corpo poderiam ser explicadas por leis físicas. Olhando para trás, o impacto dele foi uau! Gigantesco. Ele mexeu com tudo, né? Demais. Uma verdadeira revolução no pensamento. Deu um empurrão enorme para a razão se libertar das amarras da autoridade, da tradição. Daquela filosofia escolástica que dominava, né? A abordagem dele foi a usada nova, despertou a galera. O lema virou: olha para a natureza, usa a sua própria razão. Chega de só repetir o que os antigos falaram. A clareza, a evidência, viraram os novos critérios para saber se algo é verdade ou não. E o método dele, né? Aquele rigor matemático, o espírito crítico, isso impulsionou muita coisa. Matemática, com a geometria analítica. Que ele inventou, né? Unindo álgebra e geometria. Isso, mas também física, astronomia, até biologia. Mesmo que algumas teorias científicas dele tenham sido superadas depois, por Newton, por exemplo. Mas o espírito cartesiano ficou, né? Essa busca por certeza, por análise, por clareza, parece que está na base do nosso pensamento moderno.
Com certeza. E ele fez questão de espalhar isso, escrevendo em É francês. verdade. O discurso foi em francês, não em latim. Exato. Para que qualquer pessoa com razão natural pura pudesse ler e julgar, e não só os acadêmicos presos nos livros antigos. Foi um passo para democratizar a filosofia, de certa forma. E pensando hoje, o que fica para a gente refletir? Aquela dúvida metódica, por exemplo. Num mundo de fake news, deepfakes, como a gente aplica isso? Dá para duvidar de tudo? Onde achar segurança? Ótima pergunta. E o penso, logo existo, o que define a gente? É só o pensamento, a consciência e a inteligência artificial que simula pensamento. Como fica? A definição dele ainda serve? E a divisão mente-corpo. Hoje a neurociência mostra tanta conexão cérebro-mente, essa separação tão radical ainda faz sentido, ou é tudo mais integrado do que ele pensava? E, por fim, a própria busca pela certeza absoluta que ele tinha. Será que a gente alcança isso? Fora da matemática, talvez? Ou temos que nos contentar com o provável, o conhecimento que está sempre mudando? Qual o lugar da razão, da experiência, até da fé, talvez, na nossa busca por entender as coisas? São perguntas que Descartes deixou e que continuam super atuais, né? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.